aprovaweb.com.br. Eu sou a professora Glória Moura Alves e estamos juntos aqui no nosso projeto Nota Máxima. Veja, a aula de hoje é justamente a respeito de concordância verbal, nível intermediário, a última aula de nível intermediário, aula 4, oração sem sujeito. Esse nível intermediário nós resolvemos fazer em 4 aulas separadas porque é muito conteúdo. A aula 4 é a respeito então de oração sem sujeito. Aqui a gente aproveita e faz uma revisão de todos os níveis. Então, o nível intermediário ele foi para nós trabalharmos com tipos de sujeito. Existem os 3 grandes tipos de sujeito, relembrando: sujeito determinado, sujeito indeterminado e oração sem sujeito. Sujeito determinado, relembrando, ele pode ser expresso ou oculto. Se expresso, nós temos sujeito determinado como sujeito simples, um único núcleo do sujeito, sujeito composto, mais de um núcleo do sujeito, ou sujeito oracional, que nós veremos no nível de mais profundidade, que é o nível avançado. O sujeito oracional não é difícil. Sujeito oracional significa simplesmente que o núcleo do sujeito é uma oração, ou seja, um verbo. Ainda como sujeito determinado, nós temos o sujeito oculto, que é necessário tomar cuidado para que não seja confundido com o próprio sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado é aquele que, primeiro, o núcleo do sujeito não pode vir expresso em todo o texto. Então, não é encontrado o núcleo do sujeito em todo o texto. Existem 2 formas, de acordo com a norma culta, de o sujeito indeterminado se apresentar no texto. Ou ele se apresenta por meio de terceira pessoa do plural, claro, sem núcleo do sujeito expresso, ou por meio de terceira pessoa do singular seguido de ser, sendo ser índice de indeterminação do sujeito. Necessariamente, também, para que seja índice de indeterminação do sujeito, ou seja, sujeito indeterminado, sempre lembrando, núcleo do sujeito não expresso, núcleo do sujeito não encontrado em todo o texto. A título de curiosidade, vale lembrar que o ser índice de indeterminação do sujeito está dentro da voz ativa, e isso já quase nos aproxima do nosso módulo 2, que é a respeito de vozes do verbo. Ainda acerca de sujeito indeterminado, tomar muito cuidado que cai demais esse ser índice do sujeito, o examinador perguntando a respeito do verbo, se é necessário que ele esteja no singular ou no plural. E aí fica a dica, com ser índice de indeterminação do sujeito, necessariamente o verbo no singular. E agora sim, a gente chega ao nosso plano de aula de hoje, que é a oração sem sujeito. Oração sem sujeito é quando o núcleo do sujeito não existe no texto. Aliás, esse sujeito, antigamente, era chamado de sujeito inexistente. Sujeito inexistente. Hoje em dia não existe mais, não é mais usada essa nomenclatura. Todas as gramáticas já mudaram, inclusive as provas já mudaram também. Então a nomenclatura trazida hoje em dia é oração sem sujeito. Mas é aquela em que você não tem o núcleo do sujeito. Cuidado para não confundir com sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado existe o núcleo do sujeito. Oração sem sujeito, não existe o núcleo do sujeito. Esse núcleo do sujeito é vazio, então. Não existe mesmo. E isso vai acontecer, oração sem sujeito, vai acontecer especificamente com verbos ditos impessoais. Verbos impessoais. Esses verbos impessoais, eles vão gerar necessariamente singular para a concordância. Porque, veja, já que o sujeito não existe, então o verbo fica no singular, com uma única exceção, que é do verbo ser, já a gente verifica. Então, perceba, os 3 grandes casos que caem em prova de verbos impessoais, ou seja, de oração sem sujeito.
Falou oração sem sujeito, falou verbo impessoal. E falou verbo impessoal, necessariamente o verbo fica no singular, com uma única exceção do verbo ser. Vamos aqui. Verbos impessoais, 3 grandes exemplos, 3 grandes questões que caem em prova. E aqui dessas 3 já dá para perceber a que mais cai ainda. Então a primeiríssima é o verbo haver. O verbo haver, ele, no sentido de existir, acontecer e ocorrer, o verbo haver é vazio de sujeito, ou seja, é oração sem sujeito. Portanto, temos verbo impessoal, esse verbo haver, nesse sentido de existir, acontecer e ocorrer, será verbo impessoal. Necessariamente, então, o verbo haver ficará nesse sentido no singular, por se tratar de oração vazia de sujeito. Outro segundo caso de verbo impessoal são aqueles verbos que dão ideia de fenômeno da natureza, no sentido denotativo, no sentido real, de dicionário. Outros verbos, também grupos de verbos que são impessoais, são os verbos ser, estar, fazer e haver no sentido de tempo, seja tempo cronológico, seja tempo meteorológico, como já já nós vamos verificar. Cuidado que em relação a esse último grupo, tão somente o verbo ser vai ser exceção à regra. Todos os outros, o verbo haver, no sentido de existir, acontecer e ocorrer, fica no singular. Fenômenos da natureza, no sentido denotativo, por ser oração sem sujeito, vazia de sujeito, por ser verbo impessoal, também necessariamente o verbo fica no singular. Mas veja, no caso do verbo ser, é diferente. O verbo ser, nós temos oração sem sujeito, no sentido de tempo, verbo impessoal, mas ele não necessariamente vai ficar no singular, ele vai concordar com o numeral, como já já nós vamos verificar. Já os 3 verbos aqui do mesmo grupo do ser, haver, fazer, estar, eles permanecem na regra. Oração sem sujeito, então verbo impessoal, necessariamente singular. Vamos verificar aqui especificamente o caso do verbo haver, que é o que mais tem caído nas provas, então ele vem em primeiro lugar aqui para o nosso estudo. Eu trago para vocês alguns exemplos para nós analisarmos. Então veja, o verbo haver vai ser oração sem sujeito se for verbo impessoal, no sentido de existir, acontecer, ocorrer. Ou seja, se você puder substituir esse verbo haver pelos verbos existir, acontecer e ocorrer. Então, o verbo haver é que vai ser oração sem sujeito. Vai gerar uma oração sem sujeito, necessariamente o verbo no singular. Olha os exemplos. Haviam flores ou havia flores? O verbo é o verbo haver. Verifica se existe a possibilidade de nós substituirmos pelo verbo existir. Por exemplo, existiam flores. Existe. Então, aqui é caso de oração sem sujeito. Oração sem sujeito, verbo haver, é verbo impessoal, portanto, obrigatoriamente no singular. Então, veja, haviam flores, está errado. O correto é havia flores. A título de curiosidade, flores aqui não é núcleo do sujeito, porque o núcleo do sujeito é inexistente nesse caso. Flores vai ser objeto direto, assunto de módulos lá para frente. Agora veja, haveriam festas ou haveria festas? Qual é o correto? Singular ou plural? De novo, você precisa verificar. O verbo haver está no sentido de existir, acontecer ou ocorrer? Vejamos. Dá para substituir, por exemplo, por aconteceriam festas. Nesse caso, vamos lá. O verbo haver, no sentido de existir, ocorrer ou acontecer, é oração sem sujeito. Portanto, vazia de sujeito. O verbo é chamado de verbo impessoal, necessariamente o verbo fica no singular. Então,
Haveriam festas, tá errado. O correto é haveria festas. Agora, muito cuidado, porque o examinador pode tentar confundir vocês. Esses três verbinhos, existir, acontecer e ocorrer, caso eles apareçam lá na prova, eles sempre vão trazer núcleo do sujeito. Vá procurar, porque você vai encontrar. Você só não vai encontrar núcleo do sujeito com o verbo haver no sentido desses três. Mas se houver o próprio verbo existir, acontecer e ocorrer lá no texto, pode procurar porque existe sujeito. Então aqui, ó, flores é núcleo do sujeito. O verbo acontecer, festas, é núcleo do sujeito. Então vejamos, núcleo do sujeito no plural, verbo obrigatoriamente no plural. Flores, núcleo do sujeito no plural, verbo obrigatoriamente no plural. Então vamos gabaritar aqui? Qual é o correto? Existiam flores ou existia flores? Isso. Existiam é o correto. Existia está errado. Núcleo do sujeito no plural, verbo no plural. Aconteceriam festas ou aconteceria festas? Qual é o correto? Perfeito. Núcleo do sujeito no plural, verbo no plural. Então, o primeiro é o correto, o segundo errado. Não pode ser singular, já que o núcleo do sujeito está no plural. Então é isso. Verbo haver é isso. Cai demais em prova. Desses três casos de verbos impessoais, o verbo haver é o que mais tem sido exigido lá nas provas, por quaisquer bancas. CESP, Fundação Carlos Chagas, Sesgran Rio, ESAF, Funiversa, enfim, tantas outras bancas têm trazido o verbo haver, tá certo? Então, fique aí com o verbo haver no sentido de acontecer, ocorrer ou existir. Oração sem sujeito, verbo impessoal, necessariamente, então, o verbo no singular. A gente agora vai pular para o de baixo. O verbo ser, estar, fazer e haver. Esses quatro verbos. Nesse caso, nós temos esses quatro verbos, eles serão oração sem sujeito, oração vazia de sujeito, caso esses quatro verbos estejam no sentido de tempo. Esse tempo ele pode ser tempo meteorológico, climático, bem como pode ser tempo cronológico, horas, dias, minutos, segundos, tá bem? Então, quer seja tempo meteorológico, quer seja tempo cronológico, esses quatro verbos aqui vão estar indicados como verbos impessoais, ou seja, oração sem sujeito. O grande cuidado é que, como verbos impessoais, o verbo necessariamente fica no singular, com a única exceção do verbo ser. Então veja, o verbo ser, no sentido de tempo, é oração sem sujeito, sim, é verbo impessoal, sim, porém ele concorda com o numeral. Então vamos gabaritar aqui. Qual é o correto? São 2 horas. O verbo ser no sentido de tempo cronológico. São 2 horas ou é? Opa, deixa eu consertar aqui, senão fica sem graça. São 2 horas ou é 2 horas? São 2 horas ou é 2 horas? O correto são 2 horas. O correto são 2 horas. Do jeito que estava antes, com 1 hora, vamos aproveitar e verificar. Qual é o correto? É 1 hora ou são 1 hora? O verbo ser, ele concorda com o numeral. Aqui o numeral 1 é 1 hora ou são 1 hora? Então aqui o correto é 1 hora. 1, numeral 1, singular. A partir de 2, plural. Fácil. Só toma cuidado
para não confundir o verbo ser, por exemplo, com o verbo fazer, que vira e mexe, cai em prova, o examinador tentando confundir esses dois. O verbo ser, no sentido de tempo, é oração sem sujeito, concorda com o numeral. O verbo fazer, no sentido de tempo, é oração sem sujeito, mas necessariamente fica no singular. O verbo fazer, no sentido de tempo, é oração sem sujeito, necessariamente no singular. Então, gabarita aí pra gente, por favor. Fazem 2 horas ou faz 2 horas? O verbo fazer no sentido de tempo cronológico. O verbo fazer necessariamente exige o verbo no singular, por ser oração sem sujeito. Então, fazem 2 horas está errado. O correto é faz 2 horas. Aproveitando apenas para dar exemplo do verbo haver e do verbo estar, nesse caso de tempo, como oração sem sujeito, está frio é tempo cronológico, o verbo está no singular, está correta essa concordância, só analisando, oração sem sujeito, verbo impessoal, por isso o singular. Outra ideia aqui, há 2 anos. Esse haver, não é o primeiro haver no sentido que nós vimos de existir, acontecer e ocorrer. É esse caso aqui do verbo haver no sentido de tempo. E ele é interessante que esse verbo haver no sentido de tempo, ele dá a ideia de tempo decorrido, de tempo passado. Então, vejamos, há 2 anos. É oração sem sujeito, claro, o verbo é impessoal, óbvio, ele fica no singular. Não acredito que haja pessoa da língua portuguesa como língua materna que ache estranho isso aqui. Há 2 anos, ninguém vai falar há 2 anos, né? Então, clara a concordância está correta. Em relação a esse detalhe, o que o examinador em geral pede é o seguinte, olha que interessante. O examinador pede para que nós acrescentemos, ele pede para que nós acrescentemos o atrás, o vocábulo atrás. E ele, cara de pau, esse examinador cara de pau, ainda fala o seguinte, olha, esse verbo haver, no sentido de tempo decorrido, ele vai ser enfatizado com o atrás, para dar essa ideia de tempo passado. Agora, nota bem, isso está errado, tá? Isso é inaceitável na língua. A gente chama isso de vício, chamado pleonasmo vicioso. É uma redundância. Vicioso é uma redundância. Então, o que acontece? O a, por si só, já dá conta de trazer essa ideia de tempo passado, de tempo decorrido. Ele não precisa do atrás. Então, o correto é há 2 anos. Você não pode ter concomitantemente o verbo haver no sentido de tempo decorrido e o atrás também no sentido de tempo decorrido. Perfeito? O que ainda eventualmente pode acontecer é o examinador fazer a seguinte proposta. Então, ok, o correto é retirar o atrás, deixando há 2 anos. Mas haveria possibilidade de nós escrevermos assim, 2 anos atrás? Deixando o vocábulo atrás, que dá a ideia de tempo decorrido, e retirando o haver? Sim, é possível. Veja que nesse caso não existe pleonasmo. Pleonasmo é quando você está repetindo a mesma ideia de maneira desnecessária. Isso é o pleonasmo vicioso. Aqui, como a gente não colocou o verbo haver e deixou simplesmente 2 anos atrás, existe perfeição quanto à gramática norma culta, tá certo? Quanto ao uso na oralidade, o mais usado, vocês podem perceber, por exemplo, pelos noticiários, o 2 anos atrás é o mais usado, tá bem? 2 anos atrás aconteceu isso, assim, 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 assado. Há 2 anos
é usado também, mas ele é mais típico de norma culta escrita, de norma culta formal, tá certo? Perfeito, pessoal. Então, o que importa é principalmente diferenciar aqui o verbo fazer do verbo ser. Os dois no sentido de tempo, oração sem sujeito, mas o verbo ser é o único que concorda com o numeral. O verbo fazer no sentido de tempo, oração sem sujeito, necessariamente no singular. E por último caso de oração sem sujeito, para nós fecharmos aqui a nossa aula de oração sem sujeito e inclusive fecharmos o nosso nível intermediário, é o caso de verbos impessoais que indicam verbos no sentido de fenômenos da natureza. Nesse caso, nós temos oração sem sujeito, verbo impessoal, necessariamente verbo no singular. Sempre no sentido denotativo, que vai ser a oração sem sujeito, ou seja, o sentido real da coisa. Então, olha só, fenômenos da natureza, sentido denotativo. Deixa eu trazer aqui para vocês. Trovejou ou trovejaram? Qual é o correto? Choveu ou choveram? Qual é o correto, de acordo com a norma culta, padrão da língua, exigida lá nas provas? Fenômeno da natureza, sentido denotativo, esse verbo vai indicar oração vazia de sujeito. Então, nesse caso, o verbo é impessoal, necessariamente o uso é singular. Trovejou é o correto, trovejaram, está errado. Choveu é o correto, choveram, está errado. O que pode acontecer é o examinador levar você a um outro sentido. Por exemplo, aqui nós temos o sentido denotativo. Nesse caso, o sentido denotativo, de fato, o verbo indica fenômeno da natureza, vai ser oração sem sujeito e necessariamente no singular. Mas e se o examinador trouxer para você o sentido figurado, o sentido conotativo? Será que fica a mesma ideia? Por exemplo, trovejou ameaças. Já não é mais simplesmente trovejou, mas existe aqui o vocábulo ameaças. Note bem que saiu do sentido de fenômeno da natureza, do sentido denotativo, para entrar no sentido que nós chamamos de figurado, sentido conotativo. Pode também lá nas provas ser chamado de sentido metafórico, tá certo? Sentido metafórico. Aí veja, não é caso de oração sem sujeito. Aqui existe o sujeito é claro, inclusive o núcleo do sujeito já facilmente a gente consegue identificar como ameaças. E se o núcleo do sujeito, nesse caso, está no plural, o verbo vai ficar obrigatoriamente no singular? Não faz sentido. Se existe o núcleo do sujeito, o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Núcleo do sujeito no plural, verbo obrigatoriamente no plural. Perfeito? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês. Fechamos os nossos tipos de sujeito. Espero que vocês estejam bem tranquilos em relação a isso, que vocês possam assistir e ouvir este vídeo o tanto que quiserem para poder reforçar a aprendizagem. E podem sempre contar comigo. Estamos juntos nesse processo de aprovação. Perfeito? Grande abraço para vocês!